Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Anatomia Simplificada e hoje vamos falar sobre músculos e generalidades. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like e bora lá para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre generalidades dos músculos. Não iremos falar, assim como em outras aulas, de todas as coisas específicas. Aqui, no caso dessa aula, não falaremos dos músculos todos do corpo humano, até porque são muitos, mas iremos falar dos músculos de uma forma mais geral. Essa vai ser, então, a aula sobre músculos, onde vamos finalizar o aparelho locomotor. O aparelho locomotor, ele é composto pelo sistema ósseo, o sistema articular e o sistema muscular, que é o que a gente vai falar hoje, beleza? Para começarmos, vamos então saber o que são músculos. Músculos são órgãos, são estruturas formadas por tecidos contráteis capazes de contrair e se relaxar para gerar movimentos. Os músculos, eles são formados por células. Essas células têm um formato alongado, que são chamadas então de fibras musculares. Existem três tipos de tecido muscular. O primeiro tecido muscular que nós conseguimos ver aqui é o tecido muscular estriado esquelético. O tecido muscular estriado esquelético, ele é chamado de estriado porque as fibras musculares possuem estas estrias, que vocês conseguem ver aqui, certo? E ele é esquelético por quê? Porque é o músculo que está, então, aderido ao osso. É o músculo que realiza os movimentos voluntários. Esse músculo é um músculo voluntário, os músculos esqueléticos, músculos estriados, eles são polinucleares, ou seja, eles possuem mais de um núcleo numa determinada fibra muscular. Vocês conseguem ver aqui 1, 2 e 3. E o segundo é o tecido muscular estriado cardíaco. Conforme o nome diz, ele é o músculo que forma o coração, é o miocárdio, e ele também é estriado porque possui estas estrias nas suas fibras musculares. Ele tem de 1 a 2 núcleos no máximo, e ele tem um formato fusiforme e possui então esses espaços que são os discos intercalares. Este músculo do coração é um músculo involuntário, ou seja, nós não conseguimos controlar com as nossas vontades. E o terceiro e último tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso. Por que ele é chamado de liso? Porque ele não possui estrias como os outros músculos, certo? E ele, então, é o tecido muscular que vai formar as vísceras. E estes músculos, músculos lisos, são músculos involuntários também, que não são controlados pela nossa vontade, certo? Então, músculo estriado esquelético, ele é voluntário, e o músculo estriado cardíaco e o músculo liso são músculos involuntários, certo? E aqui eu trouxe então para vocês verem um músculo que tem esse tamanho grande, e se nós retirarmos aqui, visualizarmos cada célula muscular, que são essas estruturas alongadas, nós vamos ter então as fibras musculares, que são essas células musculares alongadas. Cada cilindro desse é uma fibra muscular. E essas fibras são as fibras contráteis. No corpo humano, nós temos aproximadamente mais de 600 músculos, certo? E nós temos aqui a unidade funcional do músculo. Então, vocês precisam saber como é que o músculo se contrai. O músculo se contrai através da unidade funcional do músculo, que é chamada de sarcômero. O sarcômero vai ser, então, esta estrutura aqui formada por duas proteínas essenciais, que são a actina e miosina. Essas duas proteínas, juntamente com outras linhas presentes aqui no sarcômero, vão dar origem à unidade funcional do músculo e são elas responsáveis pela contração e pelo relaxamento dos músculos. Aqui vocês têm o sarcômero formado pelas actinas, que são essas proteínas aqui, e pelas miosinas, certo? Então, aqui as actinas elas vão deslizar sobre as miosinas. Durante a contração, as fibras de actina vão se juntar,
ok? Vão se aproximar. E durante, por exemplo, aqui, conforme vocês conseguem ver, é uma musculatura contraída, as fibras de actina deslizaram sobre miosina e estão mais próximas uma da outra. Esse espaço aqui diminuiu e aqui no relaxamento, o espaço entre as fibras de actina é maior. Agora, quanto às funções dos músculos. A principal função dos músculos, vocês já sabem, que é o movimento. A musculatura é responsável pelos movimentos do corpo humano. Mas, além dos movimentos, os músculos têm outras funções, como também a produção do calor, certo? Quanto mais nós realizamos movimentos, exercício físico, mais nós transpiramos, ok? E a outra função da musculatura é, então, a de postura e sustentação do corpo. Como assim? Os músculos, eles são responsáveis por manter a posição ereta do corpo humano, ok? Principalmente na coluna vertebral, eles mantêm a coluna ereta. É por isso que pessoas com atrofia muscular na coluna, eles têm uma posição que não é ereta, uma posição mais para frente, como se fosse uma hipercifose. E os músculos, então, juntamente com os ossos, são responsáveis pela sustentação do corpo humano. Agora nós vamos ver algumas propriedades musculares. As propriedades musculares são, em primeiro lugar, temos aqui a irritabilidade, ok? Então, os músculos, eles têm essa capacidade de se estirarem, e quanto mais você estira, mais irritado fica o músculo. Aí, numa forma de defesa, ele tende a se contrair, o que pode causar lesões musculares. A contratilidade também é uma das propriedades do músculo. Os músculos, eles são capazes de se contrair. A extensibilidade, que também é uma propriedade dos músculos, que vocês já sabem. A extensibilidade, então, a capacidade que o músculo tem em se estender, ok? Em se relaxar. E temos também a elasticidade. Sabemos, então, que os músculos, eles são elásticos, eles podem se relaxar e podem sofrer um pouquinho de estiramento, ok? Eles têm também essa capacidade sem causar lesões. Agora vamos, então, falar sobre a constituição dos músculos. Começando aqui, nós vamos ver uma estrutura onde nós vamos encontrar aqui um osso, um tendão e um músculo, certo? Começando de dentro para fora, nós vamos ter então a fibra muscular, que é formada por vários sarcômeros, que são a unidade funcional dos músculos. Só que, como existem muitas fibras musculares e as fibras musculares são contráteis, então cada fibra muscular vai ser envolvida, ok, por uma membrana, digamos uma fáscia. E esta primeira membrana que vai envolver cada fibra muscular é chamada de endomísio. Perfeito? E o conjunto de fibras musculares, que vocês conseguem ver aqui, cada cilindro desse é uma fibra, o conjunto de fibras musculares vai dar origem a esta estrutura, que é o fascículo. Ok? O fascículo, por sua vez, também vai ser envolvido por uma fáscia, por uma membrana, que é chamada de perimísio, que é esta aqui. Ok? O perimísio vai envolver todos estes fascículos aqui, e o conjunto de fascículos vai ser envolvido por uma outra fáscia, que é chamada de epimísio. Ok? O epimísio vai ser, então, a última fáscia, a última membrana que vai envolver o conjunto de fascículos. Ok? E essas fáscias, essas membranas, ela tem como função não só permitir o deslizamento das fibras musculares, uma ao lado das outras, evitando atrito, mas também é nelas onde vamos encontrar os vasos sanguíneos e os nervos, dentro, então, dos músculos. Perfeito? E aqui nós conseguimos ver as duas principais estruturas do músculo, que são os dois tendões, onde nós vamos ter um tendão de origem. Aqui, no caso, este é o músculo bíceps braquial, onde nós vamos ter duas cabeças, ou seja, dois tendões de origem. Vamos ter um tendão de inserção e vamos ter o ventre muscular ou corpo muscular. Então, um músculo ele é formado por dois tendões. Normalmente, um é chamado de tendão de origem, que é o fixo, e o outro é chamado de tendão
de inserção, que é o móvel, e entre eles temos o corpo muscular, que é chamado de ventre. Perfeito. E nós temos também uma outra estrutura que tem a mesma composição que os tendões, só que eles têm a forma plana, a forma laminar, que são as aponeuroses. No caso, esta é uma aponeurose plantar, porque está localizada na planta dos pés. E nós temos também nas mãos a aponeurose palmar. Perfeito? Agora, vamos começar por falar sobre a classificação dos tendões. Os tendões, como falei há bocadinho, são classificados em duas partes. O tendão de origem, que é a cabeça do músculo, e normalmente é a parte fixa do músculo. E nós temos o tendão de inserção, que é chamado de cauda, que normalmente é a parte móvel, certo? É a parte que se movimenta, que puxa a articulação e faz então com que o músculo, ao se contrair, esse puxamento gere movimento. Então, a estrutura A é o ventre muscular e a estrutura B são os tendões. Aqui, neste caso, a B é um tendão de origem ou cabeça do músculo e aqui nós temos um tendão de inserção, que é a cauda. Aqui nós temos outros exemplos. Aqui no caso do músculo sartório, que é o músculo mais longo do corpo humano, aqui é o tendão de origem ou cabeça e aqui é a cauda, que é o tendão de inserção. Aqui no músculo tensor da face látea, vocês conseguem visualizar aqui o tendão de inserção, muito bem, que é chamado de cauda. Agora vamos então começar por falar sobre a classificação dos músculos. Os músculos, eles têm muitas classificações. A primeira dela é quanto à forma. Vocês vão ver que daqui para frente, a classificação dos músculos vai estar relacionada com a estrutura muscular, com aquilo que o músculo tem ou com aquilo que o músculo se parece. No caso da primeira classificação, é a classificação quanto à forma. Quanto à forma, nós vamos ter músculos longos, músculos largos, músculos curtos, músculos circulares e músculos intermediários. Músculos longos são músculos em que o comprimento excede a largura e a espessura. E os músculos longos, eles podem ser cônicos, em forma de cone, fusiformes, em forma de fuso, e cilíndricos, ok? Em forma de cilindro. Como exemplo, eu trouxe aqui o músculo sartório, que é o músculo mais longo do corpo humano. Este músculo sartório é um músculo longo porque o seu comprimento excede a sua largura e espessura. Os músculos podem ser também largos, ou planos, ou laminares. São aqueles músculos em que o comprimento e a largura excedem a espessura. Nós temos também músculos curtos, em que essas três medidas, comprimento, largura e espessura, quase que se equivalem. Temos músculos circulares, em formato de círculos, e temos músculos intermediários. Músculos intermediários são músculos que estão entre dois outros músculos. No caso aqui dos músculos quadríceps, nós vamos ter aqui medialmente um vasto, que é o vasto medial. Aqui lateralmente vamos ter um outro músculo, que é o vasto lateral. E aqui no meio nós temos o músculo reto femoral, ok? Mas se nós retirarmos o reto femoral, atrás do reto femoral vamos encontrar um outro músculo, que é o músculo vasto intermédio. O músculo vasto intermédio, ele é então considerado um músculo intermediário, porque ele fica então aqui entre os dois vastos e o músculo reto femoral, ok, galera? Temos também a classificação dos músculos quanto ao número de ventre, ou corpo, certo? Ventre, então, relacionado com corpo, perfeito? Nós vamos, então, ter os músculos monogástricos, mono, que significa um, e o gástrico, que vem de gastra, que significa corpo ou ventre, ok? Então, são músculos que possuem apenas um ventre. No caso, eu trouxe aqui novamente o sartório, que é um músculo que possui apenas um ventre muscular. Nós vamos ter músculos digástricos, o prefixo di quer dizer dois. Músculos digástricos são músculos que possuem dois ventres musculares, onde esses dois ventres eles estão separados por um tendão, que é um tendão intermediário, é chamado de tendão intermediário. E como exemplo, eu trouxe este músculo aqui, que é chamado mesmo de músculo digástrico. E vocês podem ver que ele vai ser, então, ser separado aqui através desse tendão intermediário, que vai ter aqui um ventre muscular e aqui o outro ventre muscular, formando assim
dos ventrículos musculares. E nós vamos ter também os músculos poligástricos. Poli, que quer dizer muitos. Como exemplo, eu trouxe aqui o músculo reto abdominal, onde nós vamos ter vários ventres musculares separados pelos tendões intermediários. O reto abdominal é, então, considerado um músculo poligástrico. Perfeito? Agora, nós vamos ter a classificação quanto ao número de caudas. Quanto ao número de caudas, os músculos eles podem ser classificados em músculos monocaudados, que são músculos que possuem apenas uma cauda ou um tendão de inserção. Como exemplo, eu trouxe o músculo bíceps braquial. Ele possui duas cabeças, ok? Porém, apenas uma cauda. Por isso, o músculo bíceps braquial é um músculo monocaudado. Esta aqui é a sua cauda. E temos também músculos multicaudados. Os músculos multicaudados, dependendo do músculo, eles podem ser bicaudados, tricaudados ou quadricaudados. No exemplo de um músculo multicaudado, eu trouxe o músculo flexor dos dedos. Este aqui é o flexor superficial dos dedos. Vocês podem ver que ele tem apenas aqui uma cabeça, ou um tendão de origem, porém ele possui várias caudas, ou tendões de inserção. Nós podemos contar aqui 1, 2, 3, 4. Este é, então, um exemplo de um músculo multicaudado. Aqui terminamos, então, a primeira parte da aula sobre músculos e já eu vou lançar a segunda aula sobre músculos, para nós finalizarmos, então, essa parte dos músculos e do aparelho locomotor. Tá certo, galera? Tchau e até a próxima.